Vamos pensar sobre o poder da língua à luz dessa passagem, Tiago capítulo 3, a partir do verso 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem, à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Que o Senhor nos abençoe. A carta de Tiago tem muitas recomendações pastorais. Eu tenho dito aos irmãos, desde o primeiro momento, que é uma carta muito similar ao livro de Provérbios. Inclusive, é chamado de livro de Provérbios do Novo Testamento. Muitas recomendações claras, objetivas, pastorais. E a intenção de Tiago é corrigir deficiências dos irmãos para os quais ele se dirige e encorajar o crescimento espiritual deles, o crescimento na fé, para que eles pudessem alcançar maturidade, para que fossem maduros. E o uso da língua atesta a maturidade ou a falta dela. Ele trata esse assunto de passagem no capítulo 1, no capítulo 2 e agora, nesse bloco inteiro, a perícope que vai dos versos 1 a 12, ele vai tratar o assunto do uso das palavras. E as palavras revelam muito a condição do nosso coração. Qual é a visão de Tiago? Na sua leitura, o controle da língua é um teste da verdadeira religião. Ele chega a dizer isso textualmente no capítulo 1, verso 26. Se alguém controla a sua língua, é varão perfeito. Então, um sinal de maturidade é perceptivelmente identificado na maneira como as pessoas usam as palavras. E no capítulo que nós estamos tratando, nós examinamos semana passada, nos 2 primeiros versos ele faz uma advertência aos mestres e aos aspirantes ao magistério, aqueles que desejavam ensinar, dizendo, olha, não é muito prudente buscar essa atividade, porque os mestres serão julgados com maior rigor. Então, o ministério de ensino é um privilégio que vem acompanhado de uma grande responsabilidade. Quem fala mais tem o risco de errar mais. Por isso, lá no capítulo 1, ele já disse, sejamos mais prontos para ouvir do que para falar. Então, o tom dele é pastoral. Ele não está desacreditando, nem desencorajando o ministério de ensino. Ele está só dizendo o seguinte, você que está aí afoito para ensinar, para usar as palavras, com muito cuidado, porque os mestres serão julgados com maior rigor. Bem, dito isto, a partir do verso 3, ele vai tratar mais especificamente, desdobrando essa questão do ensino sobre a língua, sobre o poder, que via de regra se desdobra em 2 questões. A influência das palavras, a influência da língua, e o seu poder destrutivo, né? Ele vai usar algumas figuras aqui. Então vejamos, qual é o poder influenciador da língua? Nós sabemos, e ele vai usar por 2 vezes o verbo dirigir, dizendo o seguinte, as palavras têm o poder de dirigir a vida das pessoas, né? O destino, o rumo, a jornada, a existência, a carreira, são linguagem
que ele vai usar aqui. E ele lança a mão de duas ilustrações para mostrar que, embora a língua, não é, seja um órgão pequeno, comparado aos outros órgãos do corpo humano, ela exerce um grande poder de influência. E para fazer essa comparação, ele lança a mão de duas figuras muito conhecidas no mundo antigo, não apenas entre os hebreus, mas na cultura geral. Quais são essas figuras? Os versos 3 e 4 apontam, estão aí os dois versos. A figura do freio e a figura do leme. Então, vejam o que Tiago está fazendo. Ele vai tratar um assunto de alta densidade, né, um assunto atual, necessário, com muitas implicações, mas vai usar duas linguagens ou duas figuras de linguagem bem conhecidas das pessoas. Freio na boca dos cavalos. Então, percebam, nós temos várias passagens no Antigo Testamento, inclusive o Salmo 32. Não sejam como o cavalo, né, que precisa do cabresto para que seja dominado. Né? Então, assim, ele está falando no salmista, ele está falando sobre a necessidade da obediência, né? Porque sabemos que o freio é um instrumento para disciplinar o animal, para ele ser domado, controlado. Então, ele está dizendo, o freio é um instrumento pequeno, mas que tem a capacidade de domar um animal forte como um cavalo. Tente imaginar que no mundo antigo você não tem carros, né? Então, o cavalo, além de ser um símbolo de energia, de força, de poder, era um instrumento bélico também, né? As tropas de cavalos, né? Os soldados num cavalo. Então, qual é o ponto que ele está argumentando aqui? O freio é necessário para controlar o cavalo, e o freio é pequeno. Assim também, em alguma medida, a língua tem um poder de influência enorme sobre o ser humano. O pastor Augustus Nicodemos, comentando essa passagem, diz o seguinte: o termo dirigir significa literalmente mudar de direção. Da mesma sorte, quem controla sua boca controla todo o corpo, mantendo-o na direção certa. Então, um cavalo indomável é um cavalo incontrolável. Não serve para transportar uma pessoa, para levar uma carga. Então, o uso dos freios tem o poder de domesticar, controlar, dirigir. Então, o cavalo, pelo uso dos freios, pode ser dirigido pelo cavaleiro ou, se for o caso, se for um cavalo indomável sem freios, se torna um animal inútil. Pois bem, então essa é a primeira figura que ele usa. A segunda é do leme, né? E ele vai lançar a mão, e os hebreus não eram homens de grandes mares, né? O máximo que eles conheceram no Mediterrâneo. Então, diferente dos fenícios, de outros povos, eles não eram afeiçoados ou não tinham habilidades marítimas, mas tinham, pelo menos, uma visão geral sobre a figura do navio. E o navio, por menor que seja, em comparação ao leme, é grande. Então, você tem o navio e o leme pequenininho é capaz de dirigir o navio, a direção do navio. Então, ele está argumentando basicamente isso. Então, qual é o ponto? E aqui a gente precisa trazer essa memória. Tiago está dizendo que se nós não controlarmos a nossa língua, que é tão pequena quanto o freio no cavalo e o leme no navio, nós poderemos ir de mal a pior. Ele está falando sobre a necessidade de exercer disciplina nas palavras, disciplina no uso da língua. E de imediato aqui, essa é a grande lição para nós quando ele lança a mão dessas duas figuras. E aqui eu digo aos irmãos, discipline a sua língua com os critérios do Evangelho. A santificação do cristão envolve também o uso das palavras. E nós precisamos de graça para que as nossas palavras estejam de acordo com o Evangelho, para que nós possamos andar de modo digno do Evangelho. Não é uma tarefa fácil. Tanto é que ele vai falar que é um mal incontido. Quem não tropeça no falar é varão perfeito. E nós todos, em algum grau, incorremos, falhamos no mau uso das palavras. Há uma história muito curiosa relacionada à figura de Sócrates, o filósofo, né, que quando alguém o procurava para compartilhar ou tratar algum assunto, ele lançava a mão do que ficou conhecido como as peneiras de Sócrates. Né? Ele fazia 3 perguntas. É verdade o que você está falando? E se a pessoa vacilasse, ele diria então, eu escutei alguém falar. Não. Você
está falando a verdade? Essa é a primeira peneira, a verdade. A segunda, você já falou com a pessoa envolvida nesse caso que você está compartilhando comigo? Né? Você de fato se importa com o que está acontecendo? Essa era a tônica da pergunta. E a terceira pergunta era: você já contou à pessoa envolvida nessa situação? Ou seja, essas peneiras tinham como objetivo provocar no interlocutor a disciplina no uso das palavras, porque todos nós, filhos de Adão, temos uma inclinação para falar o que não deve. E de alguma maneira a língua, tal como o freio no cavalo e o leme no navio, acaba dirigindo a pessoa. Então a palavra de Deus nos exorta a tomar muito cuidado com o uso da língua. E a partir dessa figura das peneiras de Sócrates, eu escrevi um texto alguns anos atrás, que eu chamei as peneiras de Paulo, que é melhor do que as peneiras de Sócrates. E há 3 peneiras que a gente precisa usar para ter uma boa disciplina no uso das palavras. A primeira peneira eu vou chamar de a peneira da verdade. Efésios 4:25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4:25. Nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. Então, o primeiro cuidado que o cristão deve ter sempre no uso das suas palavras é o compromisso com a verdade. Porque a língua, um órgão pequeno, pode nos dirigir para um caminho perigoso. E a verdade é uma boa peneira, um bom critério para disciplinar a nós mesmos. Então, devemos tomar cuidado e, tal como diz a Bíblia, falar sempre a verdade. A segunda peneira, nós vamos chamar de a peneira do amor. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Então Paulo fala sobre a necessidade de falar a verdade, mas a verdade deve ser sempre acompanhada do amor. O John Stott, no comentário dele de 1 João, ele diz que a vocação cristã é coadunar a verdade e o amor. Porque a verdade torna-se dura se não for suavizada pelo amor. Por outro lado, o amor se torna mole se não for fortalecido pela verdade. Então a gente precisa das duas coisas. Falar a verdade, mas sempre em amor. Então o indivíduo às vezes argumenta, né? Estou falando a verdade. Mas se não falar com amor, mesmo falando a verdade, você pode usar inadequadamente as palavras. Então não basta apenas dizer a verdade. É preciso dizer em amor, motivado pelo amor, buscando o bem do ouvinte. Isso é uma boa peneira para nós. Falar a verdade e depois sempre falar em amor. E a terceira peneira, a peneira da graça. Ainda em Efésios, Paulo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A palavra que ele emprega aqui para torpe não é necessariamente aquilo que nós chamamos de palavrão. Até porque o palavrão tem relação com a cultura. O que pode ser palavrão no Centro-Oeste pode não ser na região Norte, pode não ser no Nordeste. Então isso é muito cultural. A palavra torpe aqui é basicamente a ideia de uma palavra que envenena, uma palavra que é desagradável aos ouvidos, uma palavra que infecta, que contamina. Então, Paulo está dizendo, não saia da sua palavra algo que contamine, mas que transmita graça, que seja de edificação para o ouvinte. Então, a santificação é uma bênção, porque evita que nós pequemos não apenas contra o Senhor, mas também contra o nosso próximo. Eu li para os irmãos semana passada 2 orações no saltério que a gente deve fazer sempre para não incorrer nos pecados da língua. Né? Quais são essas orações? Salmo 141 e o Salmo 19. Primeiro diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Vamos repetir juntos? Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 19:14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Então, os versos 3 e 4, ele está falando sobre essa influência da língua. E ele compara
o leme e o freio do cavalo para dizer, são pequenos, mas governam tanto o cavalo quanto o navio. Então a sua língua pode dirigi-lo para o bem ou para o mal. É preciso, portanto, ter disciplina. E não é fácil, porque o nosso coração, ele é enganoso, corrupto, e por vezes nós acabamos incorrendo em pecados dessa natureza. E a oração do salmista, nesses 2 versos, nos ajuda muito, e que Deus tenha misericórdia de nós e seja glorificado nas nossas palavras e não o contrário. A partir do verso 5, nós vamos ter, de forma mais contundente, uma crítica, uma exposição, eu diria, sobre o poder destrutivo da língua. Ele já vai para uma terceira ilustração, que é a figura da fagulha, que é capaz de incendiar uma floresta inteira. Então percebam a habilidade dele. Um freio pequeno, controlando o cavalo. O leme, controlando o navio. Uma pequena fagulha pode incendiar uma floresta inteira. Ele está comparando a língua a um órgão que de fato é pequeno, mas que tem uma capacidade, um poder impressionante, para o bem ou para o mal, como ele vai tratar nos últimos versos, né? Pode ser bênção ou maldição. Então, mais uma vez, os versos 5 e 6, vejam, ouçam. Assim também a língua, esse assim também ele está comparando e dando sequência ao raciocínio. Pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, ele está aprofundando a reflexão, só que agora ele vai intensificar para mostrar o poder destrutivo da língua. Ele compara a fogo, a fagulha, incêndio, destruição. Ele usa uma linguagem pesada aqui. Inclusive, muitos teólogos dizem que o versículo 6 é o versículo mais difícil, do ponto de vista exegético, né, da carta de Tiago, porque ele é pesado na qualificação, nos adjetivos que ele usa aqui. Nós sabemos, por exemplo, que incêndios florestais acontecem, por exemplo, por conta de um raio, né, uma coisa aleatória ao homem, uma ponta de cigarro, uma fogueira não apagada, enfim, um incêndio criminoso, um balão. O ponto é que, por menor que seja aquela fagulha, ela pode destruir uma floresta inteira. Pois bem, à luz disso, dessa figura que ele vai usar nos versos 5 e 6, nós podemos afirmar, categoricamente, que a língua tem um poder destrutivo de 3 formas. Vejam, a língua é perigosa, a língua é indomável e a língua é venenosa. Os versos 6 e 7 ele aponta para isso. O que significa dizer que a língua é perigosa? Ele fala assim, a língua é um mundo de iniquidade. Existe um potencial destrutivo terrível. Quantas vidas são destruídas pelo assassinato de reputações, pela maledicência, pela difamação, pela calúnia. Então, uma vida, uma família, uma igreja, um ministério pode ser destruído, devastado pelo perigo da língua, pelo mau uso da língua. Então, nesses versos 6, ele fala disso, né, um mundo de iniquidade. Ele fala que contamina o corpo inteiro, né? Essa é uma expressão que só aparece aqui e no livrinho de Judas, né, no verso lá em Judas 26, salvo engano. E a ideia de contamina o corpo é a ideia de poluído, manchado, moralmente sujo. Isso é interessante porque o estudo que nós vamos fazer o próximo agora, na sequência de Marcos capítulo 7, quando Jesus está num conflito muito grande com os fariseus e escribas, eles estavam argumentando em favor da tradição oral, Jesus mostrando que eles estavam deturpando a verdadeira intenção da lei, e em algum momento eles estão criticando Jesus porque estava comendo sem lavar as mãos. E Jesus diz, olha, o que contamina não é o que entra. E Jesus vai falar, olha, o perigo todo é o coração, é do coração que procede os maus desígnios. Ele vai falar uma série de pecados que fluem do coração, inclusive ele cita os pecados da língua, a maledicência, a ira, a calúnia, essas coisas todas que acabam prejudicando o outro, próximo, né? Então, a língua de fato é perigosa. E ele diz mais, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também
é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O William Hendrickson, comentando esse poder destrutivo da língua, ele diz: ele compara a língua ao fogo, no sentido de que está fora de controle e destrói tudo que é combustível que se encontra no seu caminho. A pessoa começa, mas não tem como parar mais. É isso? Aquilo se alastra, aquilo dá uma celeridade, aquilo destrói, você não tem como mais controlar. Então, o perigo do mau uso da língua. O Benjamin Franklin dizia que o animal mais perigoso que existe tem a sua toca entre os dentes, para mostrar como, de fato, a língua tem um poder destrutivo. Quando a gente faz uma leitura da história, por exemplo, é impressionante a quantidade de vidas que foram destruídas por conta do mau uso da língua. Eu queria sugerir para vocês um livro que é um clássico, Otelo, o Mouro de Veneza, é de Shakespeare. Inclusive tem um filme muito bom, é um filme impressionante, um filme de 95. E naquela tragédia, o brilhante poeta inglês mostra uma figura que se tornou icônica, a figura de Iago. Iago, ele é uma figura peçonhenta, maligna, que vai destilando seu veneno e consegue destruir uma família, né? Tanto é que Machado de Assis, que gostava muito dos poemas e das obras de Shakespeare, ele usa muito essa figura na obra Dom Casmurro. Inclusive ele cria a expressão a síndrome de Iago. A síndrome de Iago, essa coisa do veneno, perigo de usar as palavras e criar uma situação que vai devastar a vida do próximo. Então, Tiago está dizendo, a língua é perigosa. Tome cuidado, é fogo. Começa com uma pequena fagulha, soltou, não tem mais como controlar, aquilo vai incendiar e vai deixar um rastro de destruição. Por isso a linguagem que ele vai usar, a língua indomável. Ele usa inclusive essa expressão, né? E ele compara no verso 7, dizendo, olha, o ser humano foi dado a ele, como criatura e imagem de Deus, o domínio sobre a criação. Então ele controla, ele domina as espécies de feras, as aves, os répteis, os seres marinhos, se doma e se tem sido dominada pelo gênero humano. Então mesmo o ser humano que é capaz de fazer tantas proezas, não é capaz de dominar a própria língua, né? Então, voltando a Tiago no capítulo 1, se você controla a sua língua, você é varão perfeito. É um bom teste para saber o nível de espiritualidade, ou melhor, o nível de maturidade que você tem. Por natureza, a língua é indomável. Ele não está dizendo o seguinte, não tem mais nada o que fazer, isso é inevitável, você vai incorrer nesse tipo de erro. Não, ele está dizendo o seguinte, é indomável por nossas próprias forças. Mas uma das características da obra do Espírito em nós, como fruto do Espírito em nossa vida, é o domínio próprio, que nem sempre a gente consegue exercer. É só pela graça de Deus. Então, é indomável. E é venenosa, ele usa inclusive essa linguagem. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Em outras palavras, a língua tem um poder para matar, e ele compara a uma cobra, a uma serpente. Tem veneno. E o que está implicado aqui? A língua mata a honra, o nome e a reputação de uma pessoa. Isso é muito triste, mas acontece. Então, irmão, nós estamos tratando um assunto aqui que é muito sério. E nós todos devemos ouvir a carta de Tiago, essas palavras, com uma exortação a nós mesmos. Porque é muito natural, né, em alguma medida, que a gente pense nisso como sendo uma palavra para o próximo, para outra pessoa. Mas nós devemos pensar que nós todos podemos incorrer nesses pecados. A gente precisa pedir graça a Deus, porque a língua é, de fato, perigosa, venenosa e indomável. Precisamos da graça de Deus sobre nós. Só para mostrar para vocês, fazer um recorte histórico de como isso é extremamente perigoso, tem uma imagem aí de uma casa de espetáculos na Inglaterra, no século XIX, onde Spurgeon pregou no dia 19 de outubro. A igreja dele estava crescendo bastante, ele então alugou esse espaço, e no dia 19 de abril de 1856, pregando, ele tinha apenas 22 anos de idade. Ele estava pregando aí para muitas pessoas, uma multidão. Esse espaço chama-se, anotei o nome aqui do espaço, o Garden Music Hall, em Londres, lotado.
E quando ele estava pregando, alguém gritou: fogo, fogo! E as pessoas começaram a correr. E nesse dia, enquanto ele pregava, 7 pessoas morreram, pisotadas, e 28 foram internadas, né? E depois o que foi descoberto? Que não tinha incêndio. Alguém simplesmente gritou fogo e as pessoas desesperadas saíram correndo e aquilo deixou profundamente Spurgeon abatido. Foi no dia 19 de outubro de 1856. Ele ficou 2 semanas afastado, em estado de choque. Ele conta no seu diário e em outros livros e sermões que ele escreveu sobre aquele episódio que marcou profundamente a sua vida. Ele voltou a pregar, ele chegou inclusive a pregar o maior público até então na Inglaterra para 24 mil pessoas. A gente está falando do século XIX, não havia espaços tão grandes como nós temos hoje, mas foi um período difícil para ele, e tudo por conta de uma palavra inadequada, de uma palavra venenosa, de uma palavra perigosa, de uma palavra equivocada. Então, ele falando sobre esse episódio, diz que um boato pode matar e a mentira é filha do diabo, que é assassino desde o início. Portanto, quando o Tiago está tratando esses assuntos, o propósito dele é que aqueles crentes conscientes dos riscos e dos perigos da língua, do seu poder, sua influência, seu poder destrutivo, possam orar como salmista. Põe vigia nos meus lábios, Senhor, que minhas palavras sejam agradáveis a Ti e também o meditar do meu coração. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor não permita que nós incorremos nesses erros e que nós possamos cuidar do nosso coração, porque é do coração que procedem os maus desígnios. Eu queria ler com os irmãos o Salmo 140, os versos 1 a 3, vão ser projetados aí. Vamos fazer desse verso a nossa oração? Vamos orar juntos. Livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Então, que o Senhor nos livre das palavras inadequadas e nossos lábios sejam santificados na verdade. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus por sua palavra e exortação a nós todos. Nosso Deus e Pai, te louvamos por tua palavra viva que vem ao nosso encontro e nos exorta, e fomos exortados a tomar cuidado com o uso das palavras. Nós sabemos que a língua tem um poder de influência enorme, ela pode dirigir nossa vida para um porto seguro ou também em direção às rochas. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a ter disciplina no uso das nossas palavras. Perdoa os nossos pecados, perdoa as vezes que nós usamos inadequadamente os nossos lábios. Que o Senhor nos ajude a ter maturidade espiritual e a ter como referência o nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre usava as suas palavras para bendizer e glorificar o teu nome. Pedimos-te ainda, Senhor Deus, que cada um dos seus servos que aqui está receba a graça do alto céus para sondar o próprio coração e, buscando o auxílio que vem do Senhor, a santificação na tua palavra, possamos manifestar o fruto do Espírito, que é, entre outras coisas, o domínio próprio. Ajuda-nos, Senhor, a usar os nossos lábios para glorificar e bendizer o teu nome. Que essa palavra encontre espaço no nosso coração e sejamos sábios o suficiente para evitar o mal e buscar sempre exaltar e glorificar o teu nome. Oramos agradecidos por tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me
salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.